Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Vamos tratar bem a nossa língua portuguesa, esse é o nosso dever. Para isso, contamos sempre com a preciosa colaboração da professora Maria Olívia Machado. Bom dia, professora, tudo bem por aí? Olá, tudo ótimo, felizmente. Felizmente. Olha, professora, para hoje, quais foram as palavras que escolheu da nossa querida língua portuguesa para nos dar aqui exemplos do bem e do mal? Ok. Pronto, vou simplificar isto, não é? Não há necessidade de muitas explicações, mas pronto, vamos começar aqui pelo verbo haver, que tantas vezes eu ouço as pessoas usarem o verbo na terceira pessoa do plural quando ele se refere a existir. Portanto, haviam pessoas, não sei o quê. Não é. Vamos então compreender isto. Portanto, temos o verbo haver no pretérito imperfeito indicativo na terceira pessoa. Havia e haviam. Portanto, são duas formas que existem. Mas quando é que nós empregamos uma e outra? Empregamos sempre a terceira pessoa do singular deste verbo haver quando ele se refere a existir. Por exemplo, na frase, havia muitos alunos no recreio. Não é haviam, é havia, terceira pessoa do singular, porque o verbo aqui se refere a existir. Pronto. Ok. Então, quando é que nós vamos usar a terceira pessoa do plural? Quando o verbo se refere a ter. A ter de, por exemplo, todos os jovens haviam de aprender a cozinhar, por exemplo. Este haviam significa tinham que, ou deviam, não é? Ter, sim. dever. Okay. Aí o verbo haver já vai para a terceira pessoa do plural. E em todas as formas deste verbo, sempre, em todos os tempos, sempre que se referir a existir, o verbo é impessoal e tem apenas a terceira pessoa do singular. Muito se bem. O verbo se refere a ter de ou dever, então aí podemos já se usar a terceira pessoa do plural. Assim como, por exemplo, no particípio passado, o houve, que a maioria das pessoas, que eu ouço, não é a maioria, vamos lá, muitas pessoas dizem houveram. Houveram, pois. Não, houve. Isso é muito comum, infelizmente. Muito, muito, muito. Houve situações em que aconteceu algo de especial, por exemplo, e não houveram. Exato. Pronto. Então já sabemos que o verbo haver, sempre que se refere a existir, é impessoal. Só tem a terceira pessoa do singular, seja ele em que tempo for, presente, passado, enfim. Se, por acaso, o verbo se refere a dever ou ter de, aí já vai para a terceira pessoa do plural. Pronto, penso que me fiz entender. Estamos conversados relativamente a esta primeira palavra. E de seguida, vamos para outra, não sei se Exato. É um senão, exemplo, falou-me um senão, ou será que é um senão? É, exatamente, senão, exatamente. É que nós dizemos senão e dá a impressão de que senão se escreve sempre pegado. Ora, isso não acontece. Há o senão despegado e o senão pegado. Ora bem, o senão pegado é aquela forma que dá pelo significado de defeito, caso contrário, a não ser que, por exemplo, na frase, estuda, senão chumbas. Claro. Pronto. Ou não há bela sem senão. Essa é das mais conhecidas. Exato, há sempre um defeitozinho. E aqui o senão quer dizer um defeito. Não há bela sem senão. Exatamente, não há ninguém perfeito, todos nós sabemos isso. Já o senão despegado inicia-se por um se, conjunção condicional, e depois a forma negativa do verbo. Se não estudas, chumbas. Pronto. Caso não estudes, lógico que vais chumbar. Isso Pronto. é certo. Exatamente. Portanto, há o se não pegado e o se não despegado, e temos aqui o exemplo e a explicação. Ó João, agora eu queria falar, ainda dá tempo, não é? Dá, com certeza que Pronto, sim. ok. Sobre a palavra condolipas. Condolipas, pois. Condolipas, que muita gente não sabe o que é. Eu aprendi isto com o meu pai. E são muito boas, muito boas. Também, com dentinho de alho abertas, Exato. São muito boas mesmo. Mas há muita gente que não sabe. E o meu pai, por acaso, ensinou-me, quando eu era ainda miúda,
Eu agora também vou dar uma explicação muito simples, porque isto tem a ver com guerra, com isto, com aquilo, e não há necessidade. Basta que as pessoas saibam que condelipas são conquilhas e que se dá este nome exatamente devido a um militar alemão que veio ajudar as nossas tropas, portanto, quando foi da Guerra dos 7 Dias. Esta era uma guerra que tinha outros nomes, não é? Mas também dos 7 dias. Então, este senhor veio, através do exército inglês, através dos ingleses, veio comandar, porque o Marquês de Pombal é que o tinha requisitado, veio comandar os nossos soldados. E então, depois de ganhar a guerra, etc., veio para Lagos. E aí esteve também a comandar os soldados ali em Lagos. Portanto, isso dá um nome do o exército ali em Lagos. Ora bem, então, durante a guerra, ou o tempo que o senhor esteve ali a comandar, ele, como eu, gostava muito de conquilhas e servia a miúdo aos soldados. Constantemente havia conquilhas. E nos tempos livres, isto disse-me o meu pai, eu não conseguia encontrar isto em parte nenhuma, mas ele era de Lagos e isto era contado, não é? Os mais antigos, depois. Exato. Ia muitas vezes à praia, pôr lá o pezinho, andar com ele à roda para apanhar as ditas cujas, as conquilhas. As conquilhas? Exatamente. E o senhor tinha um nome alemão grande, mas era conhecido pelo Conde de Lippe. De Lippe. Conde de Lippe. Então, como ele gostava das conquilhas, como ele servia lá no quartel as conquilhas e como também passava algum tempo a apanhá-las, o povo começou a chamar às conquilhas as condelipas. As condelipas, já boa maneira algravia, neste caso de Lagos. Exatamente. Portanto, a origem dessa palavra está exatamente no nome daquele senhor, daquele oficial que veio ajudar, não é, nas lutas. Eu não sabia, eu tinha ouvido falar nesse nome, não sabia da história que está por trás. Exatamente. Há sempre uma história. A professora Olívia, em boa hora, nos trouxe aqui a história das condelipas. Só tenho que lhe agradecer uma vez mais a sua participação nos 2 dedos de conversa. Vamos tratar sempre bem a nossa língua portuguesa. Exatamente, João. Pronto. Até uma próxima. Adeus. Obrigado. Até uma próxima. Obrigada também. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.